Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, na intervenção anterior começámos logo com algo que poderia ser modernização, que são 50 anos de prática democrática, disse a senhora deputada acerca do Partido Socialista. Uma das coisas que certamente não aconteceu foi uma reunião prévia com o Governo, como aconteceram noutras circunstâncias, para preparar este documento. Temos, inclusive, algumas dúvidas que este documento, hoje apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não entendemos foi apresentado pelo Partido Socialista de António Costa ou mesmo de Pedro Nuno Santos, porque na realidade aquilo que o Partido Socialista vem fazer é uma crítica, e bem, à inaptidão e incompetência do Governo ao longo dos últimos anos nesta questão da modernização e da digitalização. Mas agora é que é. Agora é que vai ser. Agora é que vamos ter um cartão de cidadão que vai resolver todos os problemas dos nossos concidadãos, tendo em conta que ainda ninguém percebeu bem como é que vão fazer a circulação de dados, numa altura em que tentam apertar no RGPD, mas que mesmo assim tentam aprovar diretivas comunitárias com uma subserviência a Bruxelas, onde dizem que inclusive existirá a circulação de dados de todos aqueles que são os nossos concidadãos, mas não sabem explicar bem como. Mais transparência, diz o Partido Socialista. Seria para rir, não fosse isto dito pelo Partido Socialista. Poderíamos aproveitar para pedir para publicarem de uma vez por todas o acordo que foi feito em relação às vacinas Covid, que determinou a compra de 9 vacinas por cada concidadão em Portugal, incluindo as crianças, e que não percebemos bem como é que tudo isto foi feito. Mas a digitalização e a modernização administrativa, e o Sr. Deputado Porfírio está muito exaltado com esta questão, porque sabemos que é um acérrimo defensor do tweet, e por isso, certamente, quer falar sobre o assunto, tem que pedir à sua bancada para o fazer. Percebemos perfeitamente que este assunto vem à baila 15 dias depois de termos discutido nesta Casa o problema que existe e com uma proposta que o Chega apresentou para resolver o atendimento presencial quando os sites da administração pública não resolvem o problema dos nossos concidadãos quando querem marcar as consultas, inclusive desrespeitando os séniores, desrespeitando aqueles que têm dificuldade de mobilidade. Os séniores que ficam cada vez mais para trás com esta digitalização e modernização. Nós acreditamos no princípio da descentralização de competências, nós acreditamos na digitalização e na modernização, mas nunca deixaremos para trás aqueles que são os séniores do nosso país e que vocês têm tão maltratado, não só nas questões das pensões, mas também porque não respeitam e não entendem que existe um problema grave de iliteracia digital que vocês não conseguem entender e que acham que isto agora se vai resolver tudo com a digitalização. Mas seria ainda motivo para dizer que estamos numa altura em que nas comissões, e eu sei que alguns estão desatentos às comissões, são muitos e por isso a informação acaba por ficar dispersa, não percebem que inclusive na 13ª Comissão se chamou a ANACOM pelo problema que existe da falta de digitalização no interior do país, porque nem sequer existe rede de internet móvel. E sabem os senhores, inclusive, que falharam com todos os projetos que apresentaram até hoje, nomeadamente com a taxa social de internet, que sabem que daquilo que era o objetivo do Governo, apenas 0,06% do vosso objetivo foi concretizado, porque não entenderam que para aderir à taxa social de internet as pessoas não poderiam ter os pacotes de internet, televisão e telefone. E, portanto, os senhores continuam a vir apresentar medidas à medida do Partido Socialista. Neste caso, parece-me que há oposição interna do Partido Socialista a tentar criar um problema ao Sr. Secretário de Estado de Campo Largo. A situação da digitalização. Podíamos ir mais longe e, de facto, colocar ao serviço dos portugueses. Podíamos definitivamente criar algo que fosse importante a nível de digitalização e modernização, por exemplo, que cruzasse os dados das juntas de freguesia, permitindo assim que não estivéssemos a passar 400 atestados de residência para uma rua que tem meia dúzia de prédios, ou então 10.000 atestados de residência para uma rua com 400 metros, como acontece na Rua do Bem Formoso. A falta de digitalização e modernização não permite sequer às juntas de freguesia perceber quantos atestados de residência ali foram passados, permitindo assim que exista o apoio e auxílio à imigração ilegal. Mas podíamos inclusive cruzar os dados, agora que se fala tanto de habitação, da habitação municipal, e percebermos quantas casas temos, quantas casas têm os municípios, mas também não está digitalizado, também não está modernizado. Inclusive é permitido, porque há falta de cruzamento de dados entre as autarquias, é permitido ter uma casa através de um NIF num município como Louros e ter também com o mesmo NIF uma casa de habitação municipal do Barreiro. Os senhores não sabem o que querem, não sabem o caminho que levam e estão a levar Portugal cada vez mais para o pântano. Os senhores esquecem-se completamente das necessidades da videovigilância.
Esquecem-se completamente da necessidade de colocar videovigilância, inclusive com a polícia. Videovigilância, vejam vocês, que daria tanto jeito, por exemplo, para que caso tivesse saído mais cedo, percebermos que afinal as portas de determinado órgão de soberania em determinado país até foram abertas por outros e que afinal parece que é tudo mentira, porque foi a esquerda que patrocinou princípio quase de golpe de Estado. A modernização e a digitalização, com a risada do Bloco de Esquerda que aqui está a rir, que ao longo dos últimos anos não fez absolutamente nada por isto, que tem grande dificuldade em resolver os problemas, percebemos e podíamos olhar para a Justiça, e a Justiça, na parte da modernização e da digitalização, está de tal forma que ontem percebemos que foi preciso trazer a ex-ministra da Saúde para falar de Justiça, tal era a forma que é preciso estar nos cuidados intensivos. Agradeço, Sr. Deputado, peço que conclua. Para terminar, Sra. Presidente, dizer que nós temos claramente um projeto que vem de acordo com a necessidade da transparência. Saudamos também o Partido Social Democrata por vir a jogo hoje, finalmente. Começa a ser habitual nos últimos dias, depois de tanta preocupação com o Chega, que nós falamos ao meio-dia, vocês falam ao meio-dia e meio exatamente do que nós falamos, que finalmente venham com um projeto para pedir aquilo que nós há tantos meses temos vindo falar, que é maior transparência na administração pública, auditorias e que tudo seja feito de uma forma justa e digna para o Estado. Muito obrigado.